Obrigada, Nabil. Passo a palavra imediatamente para a Janine Rocha, que é doutora pela UFMG. Obrigada. Antes de qualquer coisa, quero agradecer o convite generoso do João César e do Paulo para estar aqui hoje. E foi a partir desse convite que eu pude conhecer o trabalho do professor Ottmar Etter. Na minha fala, eu vou estabelecer um diálogo direto aqui com o ensaio programático do Etter, a filologia como ciência da vida, e vou tentar formular algumas inquietações diante desse texto e do meu trabalho também, que eu já realizei recentemente, minha tese é sobre o Weiser, então também penso muito, né? O Etter falou das obsessões que cada um tem ao pensar assim, ao pensar a literatura. As minhas obsessões partem muito aí pela leitura e interpretação. Então eu passo a leitura. Hans Blumenberg, no livro Teoria da Não Conceitualidade, confronta conceito e metáfora, os quais são caracterizados, respectivamente, pela propensão à univocidade e à multiplicidade. O autor sublinha a forma distinta com a qual o conceito e a metáfora elaboram um objeto. O conceito pretende constituir um objeto ausente, enquanto a metáfora desintegra relações e se exime de fixar teoricamente o objeto. Estimulado por uma dimensão estética, a metáfora desautomatiza definições e adquire destaque na medida em que as limitações do conceito afloram. Desse modo, refletir sobre a diferença entre o conceito e metáfora implica em questionar o escopo de uma definição, uma operação substitutiva por meio da qual termos são cambiados a partir de um princípio de equivalência. O êxito do conceito atrela-se, pois, à construção de um objeto cuja emergência promove a estabilização de ideias. No caso da metáfora, o potencial de determinação é fraco, uma vez que, por se afastar do sistema de equivalências do conceito, amplia as possibilidades de conexões entre referentes, o que viabiliza novos campos reflexivos. Portanto, a distinção entre conceito e metáfora suscita o questionamento quanto à tradução pela linguagem da relação que estabelecemos com o real. Para explicar o funcionamento do conceito, Blumenberg se vale da imagem da armadilha, já que ambos anseiam a captura de algo desconhecido. Determinados pelo nomadismo, o conceito e a armadilha pretendem atrair um objeto cuja distância se faz notar tanto temporal quanto espacialmente. Esse nomadismo, próprio ao conceito e à armadilha, imprime, contudo, o atributo do sedentarismo na teoria. De acordo com Blumenberg, cito, o conceito é um produto da forma de vida de caçadores e nômades, mas a teoria que se mostra como a quintessência da produção de conceitos tem por pressuposto o sedentarismo urbano e a divisão do trabalho. Fim da citação. Esse sedentarismo deve-se ao fato do objeto, depois de ter sido apreendido pelas vias conceituais, passar a ficar próximo do sujeito, ao alcance da mão, proposto ao uso. Entretanto, a verve teórica não se restringe às proposições conceituais, pois conceitos são inaptos para capturar o espectro da condição humana. Como Blumenberg ressalta, a estabilidade que o conceito tende a conferir ao objeto fica desacreditada diante de expressões que desafiam o enquadramento conceitual. Entre eles, destaca especialmente o significante mundo. Nas palavras do filósofo, cito, mundo é uma expressão com a qual a tentativa de encontrar as regras de determinação das palavras está constitutivamente condenada ao naufrágio. Fim da citação. A ausência de um parâmetro de expectativa passível de unificar essas regras, em um sentido, não impede, no entanto, que se fale sobre o mundo. Exemplo de conceito limite, na expressão de Blumenberg, o mundo explicita as limitações da esfera da conceitualidade. Esses limites ajudam a definir a crítica, a supremacia da ciência enquanto discurso, uma vez que a linguagem metafórica prenderia, de forma mais aguda, o mundo e o aspecto plural de suas facetas e desdobramentos. Seguindo a direção apontada por Blumenberg, a imagem do naufrágio prenunciaria em uma espécie de sentença prévia a tentativa de definição de termos cuja complexidade se assemelha do mundo. Ottmar Etter elege como objeto de investigação dois termos que se alinham a esse campo semântico marcado pela densidade: vida e saber sobre a vida.
sem que haja, contudo, a tentativa de capturá-los em armadilhas conceituais. Mediante a ênfase na vocação crítica que caracteriza a teoria da literatura, Ether, no ensaio programático A Filologia como Ciência da Vida, detém-se na abertura conceitual suscitada por esses termos, debatidos em ampla medida por disciplinas de diversas áreas do conhecimento. Essa heterogeneidade estimula o questionamento acerca das perspectivas especulativas ditadas pela literatura e, por conseguinte, pela teoria da literatura. Eventualmente considerada no espaço público uma fonte anômala de conhecimento, a literatura, assegura Ether, teria como condição constitutiva a possibilidade de dispor e de colocar em circulação distintas concepções de vida e de correspondentes saberes. Essa condição reitera a argumentação de que é preciso ampliar a rede de conhecimento sobre a vida e torná-la efetivamente transdisciplinar. De forma similar a que Blumenberg trata a noção de mundo, o caráter plural da vida e do saber sobre a vida desacredita tanto o conhecimento que se dê na clave de uma só nota disciplinar, como a hegemonia da linguagem e do método científico. Desautoriza também a manutenção de limites disciplinares e convoca, pois, a revisão das fronteiras no âmbito de uma mesma área do conhecimento. Nessa direção, Ether propõe como gatilho de uma renovação nos estudos da literatura uma ênfase ainda maior nas relações entre a vida e o saber sobre a vida. É preciso, afirma o autor, cito, usar a função crítica e o potencial crítico da teoria literária para se investigar um conceito aberto de vida e um saber da vida a partir de um saber na vida. Fim da citação. Essa abertura, por conseguinte, é reiterada na imagem do saber sobre a vida. Na formulação de Ether, esse saber constitui um conceito horizonte. As expressões conceito aberto e conceito horizonte nos remetem ao termo conceito limite de Blumenberg, já que essa terminologia acentua a condição de conceitos cuja extensão é imprevisível e com categorias inumeráveis. Essa condição salienta a abundância de questões culturais, socioeconômicas, históricas a serem contempladas pelos estudos literários. Com isso, Ether afasta-se de uma certa tradição teórica que prioriza a autonomia estética e as relações textuais sujeitas a balizar a equação fonte-influência. A força da literatura deve sobressair enquanto discurso capaz de viabilizar um agudo diálogo com o mundo e com diversas manifestações culturais, da qual deriva um saber plural sobre a vida. Para Ether, a literatura sempre transmite um saber específico de como se vive ou como se poderia viver, e, portanto, também um saber de como não se pode sobreviver. Dessa forma, os saberes dispostos pela literatura resguardam um extrato fundamental que deve ser elaborado pela teoria da literatura. Esse programa investigativo assegura a renovação permanente das indagações e pode ser, como Ether sugere, uma alternativa para os estudos literários se posicionarem em um cenário adverso, no qual avulta uma crise atribuída de modo sistemático às ciências humanas e uma notável apatia por parte dos estudantes quando confrontados com o estudo da literatura nos diversos níveis de ensino, inclusive no ambiente das graduações de letras. Comumente, os jovens veem a literatura, na acepção de um conjunto de textos que a escola sanciona, como algo embolorado. Muitos deles, a maioria possivelmente, não validam o conhecimento proveniente da literatura, mas paradoxalmente justificam a imersão nas narrativas construídas pelos jogos digitais com o argumento de que os mundos fictícios ali delineados propiciam um aprendizado sobre o mundo e a vida. Atentar-se para o poder de um programa investigativo de caráter humanístico, como Ether faz, é uma estratégia de reafirmação do conhecimento sobre a vida como medida do literário, a despeito de ser cada vez mais discreto o impacto desse conhecimento na arena do saber produzido na contemporaneidade. Reivindicar junto com Ether o saber que é possível extrair da literatura implica desorganizar preconceitos veiculados pelo senso comum que costuma endossar apenas o conhecimento de fundo científico ou utilitário.
Em alguma medida, preconceitos também devem ser combatidos nos próprios cursos de letras, pois a teoria da literatura reduzida com certa frequência a pautas herméticas ou obscuras costuma ser uma disciplina temida, da qual se aproxima de forma tateante, a fim exclusivamente de instrumentalizar leituras. Etta evoca a natureza propositiva da teoria, comprometida com as questões invariavelmente mutantes da vida. Além disso, a propensão inerente à teoria ao diálogo com diversas áreas do conhecimento cria condições de legibilidade para as formas, modos e práticas de vida dispostas pela literatura. Mesmo diante da exacerbação desse diálogo na contemporaneidade, Etta reitera: a teoria não pode negligenciar a literatura. Esse entendimento destoa do enfoque que circunscreve a autonomia e a heterogeneidade disciplinar sobre os contornos de um campo discursivo a que se convencionou singularizar como teoria, cujo impacto se faz notar muitas vezes na destruição do texto literário enquanto objeto da destituição, do texto literário enquanto objeto de estudo. Ao contrário de defensores desse campo, Etta aponta para a premência de intensificarmos a dedicação à leitura dos textos literários, o corpo a corpo com o texto, por assim dizer. O combate ao exagero dos metadiscursos teóricos e a ênfase no saber sobre a vida, é a segunda vez que eu faço esse ato falho, né? Ao invés de falar saber, sabor, assim, dramático, né? A gente discutiu isso ontem. Então, o combate ao exagero dos metadiscursos teóricos e a ênfase no saber sobre a vida que a literatura propicia também podem ser estratégias capazes de ampliar a visibilidade da produção desenvolvida intramuros nas faculdades de letras, produção elegível na sua maioria para a sociedade em geral. Na acepção do termo grego, o teórico, theoros, é aquele que contempla algo de maneira apurada. Por definição, o theoros, como Andrea Nightingale ressalta, é um viajante que testemunha eventos e transmite, ao retornar à sua origem, um balanço do que foi visto. O saber advindo desse testemunho pode ser vertido em ações práticas e políticas, razão pela qual os teóricos receberiam um papel social atrelado a uma configuração cultural e a um lugar específico na polis. Ao retornar à cidade, o teórico é considerado um estranho, pois detém um conhecimento que, além de o distinguir dos demais, permite-lhe reconhecer a verdade. O desconhecido, com o qual se depara ao perambular, aliciaria, portanto, novos aprendizados. Com a ressalva de que a busca pela verdade não pauta mais o conhecimento, a imagem do theoros parece profícua para pensarmos o programa de Etta. A rigor, essa imagem validaria apenas a condição do teórico, já que aponta para a constituição de um saber especializado sobre o mundo e a literatura. A imagem do theoros sugere ainda a metáfora da leitura como viagem, pois na condição de leitor o teórico também comenta e interpreta os textos literários. Uma diferença fundamental entre o theoros e o leitor comum seria de que este leitor não tem o compromisso do crítico e do teórico de voltar, expor e fundamentar o que compreendeu do texto lido. Como há uma instância institucional a certificar a expressão relatada pelos teóricos, a eles é atribuída certa autoridade para fazer a tradução do texto literário, o lá, em um texto secundário, que seria o aqui. Essa distância que destaca a descontinuidade entre esses textos demarca a passagem da virtualidade do sentido da fonte primária para uma outra articulação discursiva. O saber sobre a vida depende dessa transposição do sentido pelos leitores, e assim a imagem do theoros pode validar em certa medida também o leitor comum. Via de regra, esse leitor não exterioriza suas impressões de leitura e então a escrita ou qualquer outra forma de publicação dessas impressões não costuma ser frequente quando se trata do leitor comum. No entanto, para que haja o aprofundamento da relação entre a literatura e práticas de vida requerida por Etta, o leitor deverá elaborar a sua leitura dos textos e ser capaz de associar os mundos possíveis criados pela literatura com o mundo real. O leitor projetado por Etta também deverá, à maneira do theoros, passar pelos deslocamentos a partir dos quais o conhecimento é produzido. Segundo Etta sentencia,
A literatura, se queira ou não, intervém no saber dos leitores sobre a vida. A constituição de um saber sobre a vida exige, pois, a atenção e o empenho do leitor comum, que deverá reconhecer e endossar a verve própria da literatura para explorar o universo humano e a diversidade das manifestações culturais. O leitor deverá rechaçar a perspectiva que subscreve a literatura como refúgio da fantasia, histórias que basicamente imprimiriam diversão no cotidiano, e ser capaz de submeter a uma intrincada rede de pressupostos e estratégias discursivas. Assim, as condições de possibilidade do saber sobre a vida sublinham um ideal de comunicação. O leitor deve interagir ativamente com o texto de maneira a identificar subsídios na literatura para o entendimento do mundo e da vida. O excesso de formulações com o verbo dever nas frases anteriores sugere que a promessa de um saber sobre a vida estimula uma prescrição ou estabilização de condutas para o leitor, uma vez que há no programa Dieta uma expectativa prévia acerca da atualização pelo leitor dos potenciais sentidos do texto. O saber a ser constituído e vivenciado pelo leitor comum possui caráter reativo, e não é algo a ser meramente percebido nos textos ou acumulado como informações. Trata-se de um saber que demanda vivência. O saber sobre a vida que imprime ao texto lido uma ampla gama de impressões por parte do leitor atesta então a complexidade da leitura do texto literário. Mas, principalmente, a criação de um saber sobre a vida ratificaria o êxito do sistema literário. De acordo com Ethe, cito, confluem dimensões do saber sobre a vida internas e externas ao texto, estéticas de produção e de recepção, práticas e não pragmáticas no fenômeno complexo da literatura, as quais no conjunto disponibilizam aspectos essenciais de um saber conviver. Fim da citação. Com isso, podemos dizer que o programa de Ethe é movido pela tentativa de aperfeiçoar o sistema literário. O saber sobre a vida revigora o espaço da literatura na sociedade e, com a circulação desse saber, as instâncias de produção e da recepção do texto literário são reforçadas. Ao sublinhar essas instâncias e a experiência do leitor com a literatura, Ethe dialoga com a teoria de Wolfgang Iser. A relação entre autor, obra e leitor está no cerne da teoria do efeito estético de Iser, que estuda o papel do leitor a partir de duas perspectivas complementares, a do efeito estético e a da antropologia literária. A primeira diz respeito à interação dialética entre o texto e o leitor e, por conseguinte, a tradução durante a leitura do mundo virtual construído pela literatura. Essa interação pressupõe uma simetria entre o polo textual e o da recepção, a ser negociada mediante a inter-relação entre o fictício e o imaginário. Por meio dessa articulação, o leitor é estimulado a construir o mundo virtual elaborado pelo texto e a exercitar a alteridade, ou seja, a transgredir o horizonte da sua condição pessoal. A antropologia literária explicita essa possibilidade de ser outro, motivo pelo qual o leitor pode se identificar com a vida de personagens cujos contextos diferem do seu e, com isso, imaginar experiências que não teria no cotidiano. Com esse conceito da antropologia literária, Iser enfatiza a imersão da literatura no bojo da cultura e circunscreve a peculiar relação entre conhecimento e experiência estética, relação por meio da qual o leitor pode explorar não só o passado da cultura, como também outros mundos distintos do seu. Portanto, o deslocamento operado pela obra ficcional deve modificar a compreensão do leitor e sua percepção do mundo. Dado o potencial cognitivo da literatura para explorar o universo humano e sua constituição cultural, tanto Iser como Ethe parecem apostar em um vínculo existencial do leitor com a literatura. Os termos antropologia literária e saber sobre a vida determinam uma via comunicativa instaurada pela literatura e, a partir desse pressuposto, acentuam, enquanto projeção da leitura, o conhecimento e a encenação de dramas humanos ignorados ou não pelo leitor. Possibilidades que podem contribuir para justificar por que somos impelidos a ler literatura. Para ambos os teóricos, a literatura propicia a reflexão do leitor sobre o outro e sobre aspectos culturais heterogêneos.
esse princípio, por presumir as assimetrias das configurações culturais, ainda mais acirradas na contemporaneidade, requer do leitor uma dose de empatia necessária no processo de assimilação da cultura do outro. Caberia indagar, no entanto, em que medida podemos compreender o outro, pois o gesto de colocar-se no lugar de alguém só é possível com algum atrito, necessariamente resguardará algo intraduzível ou incompreensível. O ingresso em uma zona de contato intercultural pode criar novas relações entre culturas, como o Eth bem lembra, mas também pode criar relações totalmente imprevisíveis com implicações ou aspectos indesejados. Nessa direção, o nivelamento idealizado por Iser e por Eth, mediante o qual a literatura possa catalisar apenas um feixe de perspectivas positivas, parece restringir a recepção do texto literário a um determinado enquadramento de potencialidades. Ainda que compartilhe um fundamento humanista, Eth radicaliza a teoria da antropologia literária empreendida por Iser. É preciso exacerbar o saber maleável e diversificado que a literatura fomenta e fazê-lo convergir para práticas de vida. Eth convoca, portanto, a transmutação do saber sobre a vida em um saber de vivência, de um saber a princípio intangível e que ficaria arquivado, em um saber do qual o leitor se apropria e traduz em gestos efetivos. Porém, o saber priorizado por Eth, mais do que o da vivência, é o da convivência. Esse saber, na definição de Eth, cito, consiste essencialmente em um saber sobre as condições, possibilidades e limites da convivência, tal como se configuram esteticamente nas literaturas do mundo e se experimentam de diversas perspectivas culturais. Fim da citação. A princípio, a ideia do convívio poderia ser vista como um valor apto a nomear e a restringir dentre vários outros saberes sobre a vida, como uma presa capturada na armadilha conceitual. Contudo, esse aparente vetor restritivo não se sustenta. A reflexão sobre as condições, possibilidades e limites da convivência compreende uma tarefa interminável, movida, como Eth destaca, por inúmeros fatores espaciais, políticos, sociais, econômicos, culturais, éticos. Além disso, a reflexão sobre a ideia de convivência deve ser perpassada, em alguma medida, pela constatação de formas assimétricas de vida, constatação que, em hipótese, dificultaria a eventual tentativa de estabelecer uma forma de vida padrão ou de se prescrever adequação a um saber sobre a vida. Ricardo Piglia, no texto Uma Proposta para o Novo Milênio, completa a lista das propostas para o futuro da literatura escrita por Ítalo Calvino, no final do século passado. Ao reiterar o pressuposto de Calvino, segundo a qual há coisas que só a literatura com seus meios específicos nos pode dar, né, na formulação do Calvino, Piglia vincula sua proposta ao contexto cultural não hegemônico de Buenos Aires e indaga se a linguagem poderia transmitir a experiência do horror vivenciado com as práticas de repressão na Argentina. Piglia designa sua proposta com os 3 termos: deslocamento, distância e mudança de lugar, os quais exploram a ideia de que, para falar de si e da própria vida, é preciso dar voz ao outro. A condição de afasia resultante da experiência do horror aguça a percepção para a fala do outro, que elabora o que não se consegue formular com autonomia. A partir dessa constatação, Piglia define, cito, a literatura seria o lugar em que é sempre o outro quem vem dizer. Esse outro é o que se deve saber ouvir para que aquilo que se conta não seja uma mera informação, mas tenha a forma de experiência. Fim da citação. Contudo, a proposta de Piglia para a literatura, assinalada com os termos deslocamento, distância e mudança de lugar, não parece ficar completa sem a inclusão da ideia de convivência assinalada por Eth. Nos exemplos literários dados por Piglia, a partilha da linguagem viabiliza a convivência e o saber, ainda que entre desconhecidos, pois divide-se um mesmo contexto histórico. Porém, como Eth destaca, o saber da convivência propiciado pela literatura pode ser ainda mais amplo e não depender de se ter uma vida em comum de fato. Obrigada.